Olá, amigos do canal Artifícios Automotivos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo técnico, daqueles que você só vai encontrar aqui. Então hoje nós vamos abrir um capô invisível da tecnologia de gerenciamento térmico dos carros elétricos. Vamos falar sobre um componente pequeno, silencioso, mas que é o verdadeiro maestro da temperatura do seu carro, a válvula solenoide. Quem já abriu o capô dos carros elétricos, né? Já viu lá aquele cantinho cheio de solenoides? E se você é dono, entusiasta, mecânico também, que está até se preparando para o futuro, com certeza já ouviu falar que os Dolphins têm essas solenoides, como eu já estava falando, que também Dolphin Plus, BYD Atto, Atto 2, agora Atto 3, e também já deve ter visto rodando por aí os novos concorrentes. Vamos falar aqui também da linha GAC, com a famosa linha Ion, Ion Y, Ion V. Tá? À primeira vista, olhando essas solenoides debaixo, né, dos carros no capô deles, elas parecem quase idênticas, plugs parecidos, corpos de metal semelhantes, mas a engenharia por trás deles funciona de formas completamente opostas. Olha só que legal, né? Então hoje você vai entender de forma definitiva e bem fácil, tá? É um conteúdo bem fácil de se entender como os carros da BYD e GAC resolveram o maior desafio de um carro elétrico, manter a bateria numa temperatura perfeita, custe o que custar. De um lado, temos o chamado resfriamento direto por gás refrigerante. Do outro, o resfriamento indireto por líquido. Então prepare aí o seu cafezinho, ajuste aí a sua tela da televisão, ok? E venha comigo desvendar esse mistério técnico. Para entender o papel das solenoides no BYD Dolphin, por exemplo, nós precisamos esquecer quase tudo o que sabemos sobre radiadores convencionais. Por exemplo, tá? Isso serve para todos os modelos da BYD. No Dolphin GS, que é o que eu tenho, ou o Dolphin Plus, a BYD utiliza uma tecnologia chamada bomba de calor integrada, conectada à famosa bateria Blade. Em vez dela usar uma água com aditivo para circular por dentro da bateria e depois resfriar essa água em um radiador, a BYD foi pelo caminho da eficiência termodinâmica direta. O que circula por dentro das placas de arrefecimento da bateria do Dolphin e de todos os modelos da BYD não é líquido, é o próprio gás refrigerante do ar-condicionado. Isso mesmo. O sistema de climatização da cabine e o sistema de resfriamento da bateria são um único e imenso circuito integrado. E é exatamente aqui que entram as nossas famosas válvulas solenoides e as válvulas de expansão eletrônicas. Então vamos lá. Imagine o bloco de distribuição do gás do Dolphin como exemplo, tá? É um entroncamento de estradas muito movimentadas. Essas válvulas solenoides atuam como os guardas de trânsito desse sistema. Elas abrem e fecham as passagens eletronicamente para direcionar o fluxo do gás refrigerante dependendo da necessidade do veículo. Quando você exige potência do seu Dolphin Plus ou quando conecta o carro em um carregador no eletroposto, aqueles carregadores rápidos, okay, de corrente contínua, que esquentam bastante as temperaturas das células da bateria, então a temperatura começa a subir rapidamente, o módulo de gerenciamento térmico, que eu falo bastante aqui, chamado BMS, percebe isso na hora. Então, imediatamente, ele envia um sinal elétrico para a solenoide responsável por resfriamento da bateria. Então, aquela bobina interna da solenoide é energizada por um campo magnético. Tá ok? Então, simples, 12 volts, uma coisa bem fraquinha. Então, que faz com que o êmbolo abra a passagem. Então, o gás refrigerante que acabou de ser comprimido e resfriado no condensador frontal, ele é direcionado para a base da bateria, que é uma chapa, onde vai entrar na bateria. Então ela vai passar também por uma outra válvula, chamada a válvula de expansão eletrônica, que eu falei no início do vídeo, onde sofre uma queda brusca de pressão, tornando-se extremamente frio. Esse gás gelado, então, vai passar por essa placa de alumínio em cima da bateria, que é colada diretamente nesses módulos das células Blade em lâminas, tá ok? Então esse calor da bateria vai ser transferido para aquela chapa, tá? Obviamente o gás que vai resfriar, ele vai voltar a evaporar e vai voltar para o compressor, tudo pressurizado. É uma troca térmica direta, sem intermediários. É por isso que o sistema consegue baixar a temperatura da bateria de forma absurdamente rápida. Mas se o clima estiver congelante, na Europa, em outro lugar, e se o carro estiver numa região de muito frio, Rússia, China, que também tem, aí acontece a mágica da bomba de calor. E as solenoides invertem esse processo. Então o sistema ativa a solenoide chamada do aquecimento. Então o fluxo do gás é invertido nesse sistema. O compressor continua mandando gás pelo sistema, só que de alta pressão. Só que ele vai mandar, ele que quando volta com alta temperatura direto para a bateria, fazendo com que ela se aqueça
para atingir a temperatura ideal de funcionamento. Esse sistema é mais simples, tá ok? Quando volta, que passa pelo radiador, ele já está despressurizado e está quente. O que fica ali por volta dos 30 graus Celsius. Então, se essas solenoides falharem por um motivo qualquer, travarem fechadas, como acontece em outras solenoides de aqueles automatizados, carros com dual lógica, né? Esse gás vai ser interrompido e o resultado é o carro perdendo capacidade de resfriar ou aquecer a bateria. Mas calme, o sistema vai entrar em modo de proteção na hora. Tudo isso é computadorizado. Vai limitar a potência desse motor, vai reduzir drasticamente até a velocidade de carga, se você estiver em algum lugar, para proteger as células de um desgaste prematuro ou de um superaquecimento. E com certeza vai mandar lá uma mensagenzinha. Recomenda-se ir para a concessionária. Então agora que entendemos o sistema direto da BYD, vamos cruzar a fronteira tecnológica e olhar agora para a linha GAC Ion, focando em dois modelos que está aqui no Brasil, o Ion Y e o Ion V. Se você abrir o capô de um Ion Y, por exemplo, vai encontrar algo muito mais familiar para os mecânicos tradicionais, tá? Reservatórios de expansão com líquido de arrefecimento. Porém, não é apenas um. A GAC adota uma filosofia de circuitos independentes, porém isolados. No sistema da Ion, o gerenciamento térmico é dividido de forma cirúrgica. Nós temos um reservatório de expansão e um circuito dedicado exclusivamente para o conjunto do inversor eletrônico e conversor, aquele que converte DC e AC. Tá? Esses componentes trabalham em temperaturas diferentes do que está trabalhando a bateria embaixo do carro. São coisas diferentes e precisam de um fluxo constante com temperaturas diferentes. Então aí vamos ter então um segundo circuito completamente separado, tá? Com seu próprio reservatório dedicado apenas para a bateria de tração. E, finalmente, um terceiro sistema que fica no capô mais isolado ali perto dos módulos do carro, focado somente no sistema do conforto do habitáculo, que é a cabine de passageiros. Mas se o Ion usa líquido, por que também tem solenoides parecidas com as da BYD? Uma pergunta bem interessante, né? Você deve estar até se perguntando sobre isso. Aqui que está o grande pulo do gato, meus amigos. As solenoides e válvulas eletrônicas na linha Ion Y e Ion V não controlam gás de ar-condicionado diretamente para a bateria. Tá? Eles controlam o fluxo de líquido de arrefecimento desses recipientes de expansão, tá? Que são nada mais do que águas eletrostáticas com aditivo entre diferentes radiadores e um componente central chamado chiller. Tá? O que é o chiller? Chiller é uma peça que funciona como um trocador de calor de placas intermediário. Tá? De um lado do chiller passa o gás do ar-condicionado do carro. Normalmente, está passando por ali. E do outro lado passa a água do circuito da bateria. Olha só que interessante, né? É uma membrana ali. Então, quando a bateria do Ion esquenta, a bomba d'água elétrica empurra o líquido aquecido da bateria em direção ao chiller. Ao mesmo tempo, as válvulas solenoides do sistema abrem a linha de refrigeração para que esse gás do ar-condicionado, está passando pelas válvulas solenoides, gere o chiller por dentro. Então a água vai passar por ali, entrega o seu calor para o gás e sai resfriada e volta novamente para a bateria. Só que tudo em líquido. Então vejam a diferença crucial de engenharia. Na BYD, se você precisar resfriar a bateria, o gás vai direto para o pack de baterias. Na linha GAC, Ion, o gás gela o chiller, tá ok? E o chiller gela a água, que por sua vez vai gelar a bateria. É um sistema indireto. E para que servem as solenoides então da Ion? Tá? Elas servem para fazer o desvio do fluxo da água, que é um famoso bypass. Tá? Se a bateria está apenas morna e o ar externo já é o suficiente para resfriá-la, as solenoides fecham a passagem para o chiller e mandam a água direto para o radiador frontal do carro, tá? Aproveitando o próprio vento da estrada. Olha só, o que acontece com isso? Ele vai economizar energia de compressor de ar-condicionado, evitando que ele fique ligado. Então, se a bateria precisa aquecer, as solenoides direcionam a água para passar por um aquecedor elétrico chamado tipo PTC, antes dela retornar para o pack. Entendeu? É um sistema também parecido com o chiller, só que ele tem uma resistência para esquentar a água. Então, com os dois sistemas desenhados na nossa mente, como eu falei aqui para vocês, vamos fazer um balanço técnico dessa disputa, tá? Por que a BYD escolheu gás direto e por que a GAC escolheu líquido indireto? Bem interessante. A arquitetura da BYD, com menos componentes intermediários, isso é bem interessante, é incrivelmente compacta e leve. Então não há fluido de arrefecimento passando e correndo por longas mangueiras pelo chassi. Fica tudo mais leve. Elimina-se peso dos reservatórios extras. Aquilo também é peso. Todo esse circuito tem mais de 5 litros ali de líquido de arrefecimento. A velocidade de resposta térmica também é instantânea com gás. O gás expande e gela na hora. Porém, o desafio técnico aqui se chama estanqueidade. Tá? Para poder explicar para vocês como o gás ar-condicionado trabalha sob altíssima pressão, qualquer microfissura em placas internas da bateria pode causar o famoso vazamento do fluido refrigerante, que praticamente você nem percebe. Além disso, o controle dessas solenoides e das válvulas de expansão
precisa ser milimétrico para garantir que todas as células da bateria Blade recebam exatamente a mesma temperatura naquela chapa de expansão, evitando assim gradientes térmicos diferentes durante a bateria. Já o sistema de linha da GS Ion, com seus circuitos separados, traz uma robustez e uma segurança operacional impecável. Aí eu vou explicar o porquê. Porque com a água circulando com pressão muito mais baixa do que um gás refrigerante, o risco de vazamento catastrófico é reduzido. Se o inversor eletrônico tiver um problema, esquentar demais, o circuito dele está isolado, não interferindo diretamente na temperatura da bateria ou da cabine ou dos inversores, entendeu? Então, qual é então a grande desvantagem da linha GAC? O sistema é muito mais complexo mecanicamente, é mais pesado também. São mais conexões, mais mangueiras, múltiplas bombas d'água elétricas bombeando, tá? Vários reservatórios de expansão que exigem o quê? Mais manutenção, verificação de nível e aquela famosa troca periódica do fluido aditivado, que nela ela ocorre com tempos menores do que a BYD. Como vocês puderam ver, o que parecia ser apenas uma pecinha, que eu coloquei na minha imagem no início do vídeo, tá? Magnética genérica, que é chamada solenoide, na verdade revela uma identidade e filosofia de cada montadora totalmente diferente. A BYD apostou na integração total e na eficiência máxima do seu ciclo de refrigerante direto. Muito boa o sistema dela. Porém, a GAC também preferiu controle modular, a segurança de circuitos independentes e estabilidade de líquido de arrefecimento. Quase ninguém na internet fala sobre isso. Por quê? Para enxergar esse tipo de diferença, é preciso estudar manuais de serviço. Eu gosto, eu faço sempre isso aqui. Estou sempre lendo manuais, mesmo de outras montadoras, para entender de termodinâmica e a fundo no novo carro que eu quero comprar. Então é por isso que aqui, quem acompanha o Artifícios Automotivos, tá? A gente vai além de uma superfície. Então se você gostou desse mergulho técnico no coração elétrico da família BYD e da linha GAC, então não esqueçam de deixar o seu gostei, o like, tá ok? Aquele hype após... Não custa nada de graça, deixa um hype aí, ok? Se inscrevam no canal caso seja novo, apertem o sino. E deixa aqui agora um momento bem clássico que eu passo para vocês no comentário, tá? Qual dessas duas soluções de engenharia você acha mais confiável para o uso no dia a dia? O gás direto da BYD ou o líquido isolado da GAC? Eu fico por aqui desse vídeo, tá ok? Não deixe de conferir também o link de afiliados, aqueles componentes para carros elétricos que eu sempre deixo para vocês. E também 2 vídeos para o quê? Continuar aumentando a capacidade técnica de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.